Oi, tudo bem? Aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós falaremos sobre como tornar uma receita sem glúten mais nutritiva. Bom, para tornar uma receita sem glúten mais nutritiva, você pode agregar receitas mais integrais, então você pode substituir as farinhas brancas utilizadas nas receitas por farinhas mais integrais e mais ricas em nutrientes. Você pode reduzir a quantidade de açúcar utilizada e também substituir parte por um açúcar mais saudável. Você pode utilizar uma fonte de gordura boa, como os azeites, óleo de coco, óleo de girassol, óleo de milho. Você pode agregar fibras às suas preparações e utilizar ingredientes mais nutritivos, mais ricos em nutrientes. E quais farinhas eu posso agregar às minhas receitas para torná-las mais nutritivas? Um bom exemplo é a farinha de amêndoas, que é rica em gorduras boas, fibras, proteínas, cálcio e fósforo. É uma farinha que vai deixar a sua massa mais untuosa, vai dar sabor à sua preparação, pode ser adicionada em complemento ao seu mix básico de farinhas. Um outro exemplo é a farinha de coco, que é rica em fibras, proteínas e lipídios. Ela, por conter altos teores de fibras, então ela absorve mais os líquidos da receita, então você precisa adicionar o seu líquido balanceado para que a sua receita não fique ressecada. Ainda assim, você tem que utilizar em complemento ao seu mix básico também. Um outro exemplo de farinha é a farinha de grão de bico. A farinha de grão de bico também é uma ótima opção para utilizar nos seus mix de farinhas, porque ela é rica em fibras, proteínas, vitaminas do complexo B. Além disso, ela possui o aminoácido chamado triptofano, que é fundamental para a produção do hormônio serotonina, que é o hormônio responsável pelo nosso bem-estar. Além disso, a farinha de grão de bico, ela agrega coloração aos produtos assados, então ela deixa o bolo, o seu pão, ele mais douradinho por fora, por exemplo. E também ela agrega, além de estrutura, que é a função principal dela, liga e macieza às preparações. Outros exemplos de farinhas estão na farinha de chia, farinha de linhaça, e aqui é importante destacar que o ideal é que você utilize mesmo no formato de farinhas. Não agregue a linhaça como semente nem a chia, porque nós não temos capacidade de quebrar essa semente no nosso intestino, no nosso organismo. Então, a gente não vai absorver os nutrientes que essas sementes podem fornecer ao nosso organismo. Por isso, o ideal é que você utilize no formato de farinhas. Então, a farinha de linhaça é rica em fibras, ácidos graxos como os ômegas 3 e 6 e também em proteínas. Já a chia é rica em fibras, proteínas, gordura como o ômega 3 e também em outros nutrientes. Além dessas farinhas, nós podemos utilizar a farinha de quinoa e a farinha de amaranto. Essas duas farinhas, elas deixam sabor residual na receita, então o indicado é que você as utilize em uma menor quantidade, mas a farinha de quinoa, ela é rica em carboidratos complexos, tem baixo índice glicêmico, fibras e cálcio. Já a farinha de amaranto é rica em proteínas, fibras, cálcio e ferro. Além disso, a farinha de amaranto é considerada uma farinha low carb, pelo seu teor de proteínas e baixo carboidrato. Além das farinhas, nós podemos adicionar também uma fibra, como é o caso do psyllium. O psyllium é uma fibra solúvel que vai agregar à sua receita, além de nutrição, também liga e macieza, além de umidade. Além das farinhas, nós podemos adicionar também a biomassa de banana verde e purês de tubérculos, como de batata doce, mandioca, batata baroa, inhame. Esses purês de tubérculos e também a biomassa de banana verde são ricos em amido resistente. O amido resistente é um tipo de fibra pré-biótica que auxilia o nosso organismo no crescimento de bactérias boas, bactérias benéficas ao nosso intestino. Essa biomassa de banana verde e também os tubérculos, os purês de tubérculos, podem ser utilizados tanto nas produções de pães, de bolos, como também para engrossar caldos e cremes. A biomassa de banana verde, ela não deixa sabor residual, ela não tem gosto de nada. Então você pode adicionar nas suas preparações para dar textura a cremes e caldos, por exemplo. Outra coisa importante para deixar a sua receita mais saudável, mais nutritiva, é utilizar açúcares mais ricos nutricionalmente, que não passam por um processo de refino tão forte como o açúcar branco, por exemplo. Então, nós podemos utilizar o açúcar mascavo, o açúcar demerara e o açúcar de coco.
O açúcar demerara, ele tem o grânulo maior, então ele dá mais estrutura à nossa preparação, mas ainda leva um pouquinho de nutriente à nossa receita. Já o açúcar mascavo é o açúcar bruto, o natural, o que não passou por nenhum processo de refino. Possui cálcio, compostos antioxidantes, sais minerais e ferro. Ele pode ser utilizado em combinação com açúcar demerara e em algumas receitas também pode substituí-lo. Só que quando você substitui o açúcar demerara pelo açúcar mascavo, a sua receita vai ficar mais úmida, com sabor residual e coloração mais escura. O açúcar de coco, ele é o açúcar que não passou por nenhum processo de refino, então ele mantém tanto as quantidades de vitaminas quanto de minerais que o coco fornece. Então é um açúcar que possui a inulina, que é uma fibra pré-biótica e reduz o índice glicêmico desse açúcar. Então ele é um açúcar com mais baixo índice glicêmico, que pode ser utilizado na substituição do açúcar mascavo nas preparações e vai deixar também, como o açúcar mascavo, sabor residual e coloração nas suas massas, além de deixá-las também mais úmidas. Então, todos esses ingredientes que eu falei até aqui podem ser utilizados para substituir um outro ingrediente, como é o caso das farinhas, ou para você agregar às suas preparações. Quando você agrega, por exemplo, um purê de tubérculo, você vai perceber que você vai reduzir a quantidade de farinhas, porque não vai ser necessário a quantidade indicada na receita. Mas sempre tenha em mente que quando você fizer qualquer alteração na sua receita, você vai alterar também o resultado final. Então, o que eu indico? O que é muito importante? Que você conheça as funções de cada ingrediente, que você conheça quais características cada ingrediente agrega à sua receita e antes de fazer qualquer substituição, que você teste a receita originalmente. Por exemplo, você vai pegar uma receita minha aqui do canal, vai fazer exatamente como eu disse e com os ingredientes que eu indiquei. A partir disso, quando você quiser mudar essa receita para agregar maior valor nutricional, você já conhecendo o resultado final da receita original, vai saber o que foi alterado a partir da substituição ou da agregação do ingrediente que você fez, tudo bem? Porque se você não conhece o resultado final, você não sabe o que a substituição do açúcar, por exemplo, fez na sua receita. Então é muito importante que você teste a receita originalmente do jeito que ela foi feita, com os ingredientes nas quantidades que foram indicados, para você conhecer o resultado final. A partir disso, você começa a brincar, a substituir as farinhas, a adicionar um purê de tubérculo, a adicionar uma biomassa de banana verde, a trocar os tipos de açúcares e assim você vai alterando a sua receita para ficar ao seu gosto, mais saudável, mais nutritiva, mas já sabendo o que foi alterado de característica naquela receita original, tudo bem? Além disso, é muito importante que quando você vai substituir um ingrediente de uma receita original, por exemplo, você substitua um ingrediente para cada teste. Por quê? Se você substitui 2 ingredientes, por exemplo, você troca a farinha de trigo sarraceno, por exemplo, pela farinha de grão de bico e agrega um purê de tubérculo, por exemplo, o resultado final ele vai ficar diferente. Só que você não vai saber o que cada ingrediente contribuiu para aquele resultado. Você não vai identificar, por exemplo, por que o seu bolo ficou mais úmido, porque você substituiu 2 ingredientes de uma vez. Então, faça a substituição de um ingrediente por vez para você saber e conhecer qual alteração aquele ingrediente causou na sua receita. Essas substituições, essas agregações de ingredientes, elas podem ser feitas tanto em receitas de bolos, de pães, de biscoitos. Você pode testar adicionando as farinhas da sua preferência em todos os tipos de receitas, tudo bem? Então, muito obrigada pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, que você incorpore no seu dia a dia e não tenha medo de testar. Testar é maravilhoso porque você descobre inúmeras outras receitas a partir de uma receita de bolo, por exemplo. Você substitui determinado ingrediente buscando um resultado final diferente, mas você acaba desenvolvendo outra receita porque aquela massa se tornou parecida com um outro tipo de preparação. Então isso é muito legal. Eu gosto que vocês testem as minhas receitas, que vocês façam em casa e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham que pode ser melhorado, o que pode ser agregado, qual foi o tipo de substituição que você fez, se deu certo, se não deu, o que você indica. Eu gosto de saber a sua opinião, então fique à vontade para comentar abaixo dos vídeos, tudo bem? Muito obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!